Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa palestra bem provocadora do professor Jiang Shexin. Ele fala sobre a verdadeira função da escola moderna. E olha, a conclusão dele é daquelas de abalar as estruturas, de fazer a gente questionar tudo o que sempre pensou sobre o que é escola. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem básica, uma que com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida. As respostas parecem óbvias, né? A gente vai para a escola para aprender, para ter um diploma, arrumar um bom emprego. São as respostas que vêm na ponta da língua. Mas e se na verdade não for nada disso? Segundo a análise que vamos ver, essas respostas podem estar fundamentalmente erradas. Pois é, a resposta, segundo o professor Jiang Shiqin, é essa aí: lavagem cerebral. Todo o resto, mentira. Essa é a tese central dele. Bem chocante, né? Ele defende que o objetivo principal da escola não é educar, mas sim doutrinar. É uma afirmação bem pesada, então vamos entender direitinho como ele chegou nessa conclusão. Ok, para a gente entender essa ideia de lavagem cerebral, o professor começa desconstruindo uma coisa que a gente toma como verdade: a de que a escola é o melhor jeito ou o jeito mais natural de aprender. Ele propõe um exercício de imaginação bem simples. Pensa só. Por quase toda a história da humanidade, como é que alguém aprendia a, sei lá, um médico? A resposta, ele diz, era simples. Na prática, botando a mão na massa. E aqui a comparação dele é genial. De um lado, tem o médico aprendiz. Ele começa com 12 anos dentro de um hospital. Aos 30 já tem quase 2 décadas de experiência real. Do outro lado, o médico que se formou em Harvard. Passou pelas melhores escolas, super inteligente, mas com 30 anos nunca trabalhou num hospital de verdade. Aí o professor joga a pergunta no ar: em quem a gente confiaria mais? Para ele, a resposta é óbvia. Então, o ponto central aqui é a diferença entre os dois sistemas. O sistema do aprendiz, com um mentor, parte da ideia de que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. É acessível. Já o sistema escolar, na visão dele, faz o contrário. Ele cria rótulos. Esse é inteligente, aquele é burro. E esses rótulos, bom, eles acabam definindo a vida das pessoas. Ok, então, se a escola não é o melhor jeito de aprender, de onde ela veio? Por que ela existe? É exatamente isso que a próxima parte da análise vai investigar. E a investigação começa lá atrás, com o primeiro caso, o caso A, Esparta. A gente conhece Esparta pelos filmes, né? Aquela cidade-estado grega super militarizada. E olha só que interessante, eles foram uma das primeiras sociedades a ter um sistema de ensino público e obrigatório. O segundo caso nos leva para outro continente, os astecas. Antes dos europeus chegarem, eles também tinham um sistema de educação obrigatório para todo mundo. E, coincidência ou não, eram a maior potência guerreira da América Central. E o terceiro e último caso é a Prússia. Esse é super importante porque o modelo de escola prussiano é a base do sistema que a gente tem hoje no mundo inteiro. E qual era a fama da Prússia? Eles tinham um exército mais disciplinado e eficiente da Europa. Então vamos lá. Esparta, astecas, Prússia. 3 povos que não tinham quase nada a ver um com o outro, em lugares e épocas totalmente diferentes. Mas, segundo o professor, existe uma coisa em comum entre eles. Uma coisa que explica tudo. O que será? Guerra. A resposta é guerra. Todas as 3 eram sociedades focadas na guerra. E aí, a tese dele faz todo sentido. A escola obrigatória não nasceu para a gente aprender matemática ou filosofia. Ela nasceu para criar soldados obedientes e cidadãos leais, prontos para lutar e morrer pelo Estado. A escola, nessa visão, é basicamente uma máquina de guerra. Tudo bem, mas a gente não vive mais em Esparta, né? A maioria dos países não está em guerra o tempo todo. Então, para que a escola prepara a gente hoje? É aqui que a análise chega no conceito-chave. A grande coisa que a escola moderna foi feita para construir na nossa cabeça. O Estado-nação. Pensa bem, o que é um país? Não dá para tocar. É uma ideia abstrata. A ideia de que fazemos parte de uma grande família com milhões de pessoas que nunca vamos conhecer. Uma família pela qual nos ensinam a sentir amor, lealdade e, se preciso, a estar dispostos a morrer. E como essa ideia entra na cabeça das pessoas? O professor detalha o processo. Primeiro, a escola tira a criança da proteção da família. Isso a deixa mais insegura e dependente da figura de autoridade, que é o professor. Aí a escola começa a construir os pilares do Estado-nação. Uma língua comum para todo mundo, uma geografia comum e, o mais importante, uma história comum,
que ele descreve como uma espécie de memória falsa, uma memória inventada da nação. Mas a análise vai ainda mais fundo. Beleza, a escola ensina a acreditar no Estado-nação. Mas de onde veio essa ideia? De onde vieram outras ideias abstratas que dominam o nosso mundo? Elas não nasceram com a gente. Ele aponta 3 grandes conceitos abstratos que formam a base do nosso mundo. Dinheiro, que no fundo é só papel ou um número na tela. O indivíduo, essa ideia de que cada um é uma unidade separada, em vez de parte de um clã ou uma tribo. E, claro, o próprio Estado-nação. E qual a origem de tudo isso? Bom, segundo a tese, a raiz está numa grande revolução de pensamento, o monoteísmo. A ideia de que existe um único Deus verdadeiro, uma única verdade universal. Isso teria meio que reprogramado o cérebro humano. Essa nova capacidade de acreditar numa grande ideia abstrata que ninguém pode ver ou tocar, abriu as portas para que a gente pudesse, muito tempo depois, acreditar em outras abstrações, como dinheiro, indivíduo e nação. E tudo isso nos leva ao fechamento da análise, a uma redefinição do que é poder de verdade. Sabe a alquimia, aquela história de transformar chumbo em ouro? Para o professor, a verdadeira alquimia é outra coisa. É a habilidade de pegar uma ideia abstrata, algo que não existe, e fazer com que bilhões de pessoas acreditem nela como se fosse real e valiosa. É literalmente transformar nada em tudo. Esse, para ele, é o poder na sua forma mais pura. Não é ter um exército, não é força bruta. É a capacidade de fazer as pessoas acreditarem. Acreditar que um pedaço de papel tem valor, que vale a pena morrer por uma bandeira, que a felicidade está no sucesso individual. É o poder de moldar a realidade. E a análise termina não com uma resposta, mas com uma pergunta. O professor sugere que todo esse sistema não foi planejado por ninguém. Foi um acidente da imaginação humana. E se foi isso, a pergunta final é: se fomos nós que imaginamos tudo isso, será que a gente não consegue usar nossa imaginação para criar um sistema novo, diferente? Fica aí a reflexão.